Olá pessoal, bem-vindos aí e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje, como vocês viram pelo título, eu vou falar sobre como manter entregas contínuas e ter fluxos de deploy no seu time. É uma coletânea de aprendizados aí durante 7 anos de experiências, passando por diferentes times e trazendo um pouco para vocês do que eu acho que é o ideal, qual a melhor forma que funcionou nos times que eu trabalhei e também comentar sobre algumas estratégias de fluxos de deploy que a gente tem no mercado que eu acho bem bacana de aplicar no time. Então, já fica preparado pro vídeo, coloca aí o seu bloco de anotações e vamos que o vídeo tá bem legal, bem interessante. E ó, pessoal, antes da gente começar o vídeo, não se esqueçam de dar um like, se inscrever. Eu não sei se tá habilitado pra mim, mas tem uma funcionalidade no YouTube chamada Hype, né, que você consegue impulsionar aí o engajamento do vídeo de alguma pessoa que é criadora de conteúdo. Então, se aparece pra você, ó, dá um hype aí pra mim, que ajuda bastante a criar esse conteúdo técnico que eu gosto sempre de trazer aqui pra vocês. Então, bora pro vídeo. Bom, pessoal, começando aqui com vocês, eu queria trazer e desmistificar que existe um fluxo ideal que vai ser como se fosse um template para todos os serviços? A resposta é que não, né? Mas depois de um tempo de carreira, e pelo menos uma das minhas maiores frustrações, independente dos times que eu trabalhava, sempre foi deixar o ambiente coeso. Ambiente de desenvolvimento com ambiente de produção, ambiente de homologação com ambiente de produção, e garantir que eu vou manter sempre o meu código atualizado e manter funcionalidades que vão ser entregues para a produção. É sempre uma grande dificuldade, principalmente trabalhando com times multidiversos ou times que têm microservices, né? Como que eu vou garantir que aquele microservice vai estar sempre atualizado? Então, a estratégia de Gitflow, ela é muito interessante, porém, quando a gente usa só a estratégia de Gitflow, como usando cherry pick, por exemplo, né, vou sempre escolher um commit específico para levar, a gente pode acabar gerando algumas inconsistências. Por exemplo, no GitLab, né, se você gera um hash específico para poder fazer o cherry pick, o próprio GitLab, ele gera um outro hash com base nesse, e aí quando você vai equalizar suas branches, ele começa a dar conflito e pedir para você fazer um rebase com produção, main, que seja, e isso acaba influenciando na sua entrega. Então, algo que é muito comum é a gente passar muito tempo resolvendo conflito, ao invés de deixar o que fosse simples, né? Resolver conflito deveria ser super simples, não deveria ser algo que tomasse muito do nosso tempo, a gente deveria estar entregando funcionalidades, tá? E existem diversas formas e estratégias, mas hoje eu vou compartilhar com vocês algumas dicas que eu utilizo no meu trabalho, eu já utilizei em outros, tá? Vou focar muito aqui falando sobre monorepos, mas você pode também aplicar para microservices, vou estar falando aqui com vocês sobre Deploy Canary, e Deploy Canary ele é muito comum também utilizado em microservices. Então, vamos pular aí para a primeira parte, que é falar sobre Gitflow. Vou abrir aqui o meu ScaleDraw com vocês e compartilhar um pouquinho de como que é esse funcionamento e como que você pode melhorar e ter sempre entregas contínuas usando o Gitflow da melhor forma. Bora lá! E pessoal, antes da gente ir pro nosso ScaleDraw, eu quero trazer aqui para vocês a Coders, que é uma parceira do canal e tá oferecendo para vocês, só através do meu link, uma mentoria gratuita de carreira para quem quer trabalhar na gringa. Se você é dev pleno, sênior e fala, poxa, eu tenho interesse, mas eu não faço ideia por onde eu consigo começar e como eu consigo ter essa ajuda, a Coders é a mentoria que vai conseguir fazer isso por você. E se você tem alguma dúvida, alguma questão, se é um momento de carreira exato para vocês, clica no link, agenda uma mentoria de 60 minutos com eles, que eles vão fazer todo um plano específico para como você pode conseguir a sua vaga na gringa, tá? Eu vou deixar o link nos comentários, garanta essa oportunidade, a Coders é uma parceria incrível, eles são exatamente ímpar na mentoria que eles fazem, recomendo muito, link nos comentários. Pessoal, um fluxo de deploy bem estruturado, ele é fundamental pra gente ter e manter essas entregas contínuas. E ele define quando e como o código ele é integrado, testado e disponibilizado para um ambiente produtivo. E por isso que eu falo que uma parte crucial desse processo é como a gente gerencia as nossas branches dentro do Git. Pra gente evitar conflito, evitar ficar resolvendo, que nem eu comentei com vocês, ficar resolvendo aqueles conflitos desnecessários. E cá entre nós, quem nunca passou quase um dia inteiro resolvendo conflito, né? Principalmente levando código que vá ser exposto para produção. É algo muito crítico e a gente tem sempre que manter tudo muito coeso para evitar retrabalho, ficar reescrevendo o código, etc e tal. Um desenho que eu adoro muito é esse desenho. Se vocês pesquisarem por Gitflow no Google, ele é o primeiro que aparece. E eu acho que ele super traduz o que eu acho que é ideal para uma estratégia. Então a gente vê aqui que tem os modelos de branches, né? Então a gente tem Master, Hotfix, Release, Develop e Features, né? Então o que tá lá, né, como V0, V0.1, V0.2, é a nossa fonte de verdade, tá? É o modelo que a gente sempre vai buscar para manter igual com o que a gente for desenvolver.
E a Feature Branch é a feature que a gente vai puxar, por exemplo, da Develop, que é uma branch, pessoal, muito importante, porque ela é a branch que vai subir todas as nossas atualizações. Mas ela não necessariamente precisa estar igual ao ambiente de produção. Quem tem que estar igual ao ambiente de produção é a branch de release. É a branch que a gente sempre vai subir, né, por ser o ambiente mais equalizado com produção, para fazer os nossos testes de staging, por exemplo. Então a gente tem dois momentos aí de testes super importantes. Primeiro é quando a gente sobe a nossa branch feature para nossa branch de develop, então aí a gente faz várias estratégias de testes ou manuais ou automatizados, e testes manuais e testes automatizados, e garantindo com todas essas evidências que tudo tá certinho, a gente sobe para release, né, que como é algo que tá similar ao ambiente produtivo, a gente consegue tirar insumos, né? Porque às vezes quando os ambientes não estão iguais, os nossos testes não valem de nada. Então, esse modelo propõe o uso de branches específicas aí para desenvolvimento, releases e hotfixes. E é útil para projetos que têm esse ciclo de lançamento também bem definido. Essa branch hotfix, por exemplo, vamos supor aí que a gente está tendo um bug em produção, né? Muito comum de acontecer. E quando a gente tem um bug em produção, a fonte da nossa verdade precisa ser produção, porque a gente não está seguindo uma estratégia de entrega comum. A gente está resolvendo um bug em produção. Então a gente puxa esse hotfix e a gente vai fazer o fluxo reverso de Git flow aqui, né? Então a gente pega sempre o commit mais atualizado desse hotfix e equaliza para uma branch de feature que vai subir para develop e por fim para release. Ou uma outra forma de traduzir isso daqui, né? Por exemplo, eu tenho aqui develop, stage e main, e cada uma dessas branches sobe para ambientes específicos. Então, quando eu vou criar uma tarefa nova no meu board, etc., eu vou criar uma branch que vai se chamar feature, sei lá, ABC. E essa feature ABC, ela vai vir de develop, né? Então eu vou criar todos os meus códigos, fiz os meus testes locais, isso eu acho que é o mínimo, né, que a gente tem que fazer, os testes locais, coletei todas as minhas evidências, e daí da minha feature ABC eu vou subir para o ambiente de develop, né? É o ambiente que eu puxei, o ambiente que está equalizado, então eu subo para develop. Aqui eu vou fazer os meus testes, aí eu acho muito interessante nesse momento de fluxo, né, a gente já vai chegar lá, de ter um CI automatizado com esses testes, tá? Para garantir sempre, com a massa de testes que eu tenho em develop, né, essa feature que eu tô subindo, ela tá coesa e vai fazer sentido. Então aqui em develop eu faço os meus testes e tudo mais, e aí agora eu já trago o meu código atualizado da develop. Então eu não vou mais mexer nessa branch, essa branch já foi para develop, meu código já tá lá. O que eu vou fazer agora é subir a develop para stage. O que eu consigo fazer com isso? Garantir que, obviamente, os ambientes estão sempre atualizados. E eu sei que existem alguns momentos a galera que faz, né, o pulo da branch feature para cada branch de ambiente específico, mas existe um risco muito grande de que a gente pode subir alguma coisa que não esteja atualizada para um ambiente específico, né? Então, por exemplo, eu tô subindo, por exemplo, dentro dessa feature, uma versão do Node específica. E durante esse período, a feature do Node, a versão do Node foi atualizada. E se eu estiver subindo dentro da minha feature, eu vou subir uma versão que não tá condizente com produção. Então isso pode quebrar, trazer diversos problemas, né? Vai ter que fazer um rollback, enfim. E aí, por fim, de stage, eu levo pra minha branch main, tá? Então assim eu garanto que, por fim, tudo vai estar sempre atualizado, os meus ambientes vão estar ok. E se porventura, né, eu fizer um hotfix, né, e esse hotfix, obviamente, subir aqui da main, eu tenho que garantir que dessa main, eu vou pegar, por exemplo, né, esse hotfix aqui, eu vou pegar esse hotfix e subir, né, o hash do commit dele, para os meus outros ambientes. Então eu vou pegar o hash desse commit, né, vou subir para develop, vou subir para stage, quer dizer, vou subir para develop, da develop eu equalizo com a stage. E a stage obviamente vai estar igual a da main, então não vou ter problema nenhum. Mas isso é para cenários específicos, né? Eu não gosto de falar de hotfix, que é algo sempre muito alarmante, mas enfim, a gente quebra um pouco o fluxo aqui, mas quando tá acontecendo um hotfix, a gente precisa fazer com que primeiro funcione em produção. Mas a gente tem também outra estratégia aqui, obviamente, que é quando a gente já tem os ambientes todos atualizados. Então eu tô com um bug rolando em produção, vamos supor que a minha rota tá retornando, sei lá, 500, né? Os usuários estão tendo tela branca. Se eu faço aqui, por exemplo, né, uma branch de hotfix, seguindo essa estratégia, de pontos positivos quando eu tenho todos os ambientes equalizados. Eu consigo testar o meu bug, né? Testar a solução dele antes de subir. E 2, eu deixo tudo atualizadinho, bonitinho. Então eu subo ela, né? Testo em develop e aí eu sigo todo o fluxo normal, um fluxo feliz, tá? Mas enfim, eu gosto de fazer
a alusão ao fluxo reverso, porque a gente sabe que tudo pode acontecer em produção. Bom, essa é a estratégia da Feature Branch, mas a gente tem também o Trunk-Based Development, né? E aqui os desenvolvedores vão fazer commits frequentes diretamente para a branch principal, mantendo ela sempre pronta para o deploy, tá? Essa abordagem é comum em times maduros que já tem esse fluxo de entrega contínua. Eu gosto sempre de sugerir esse fluxo para quem ainda tá caminhando para uma entrega contínua, né, e tem essa dificuldade de manter os ambientes atualizados depois de um tempo, né, seguindo essa estratégia. Você pode partir para um Trunk-Based Development, dependendo também de como que é a estrutura de CI e CD também do seu trabalho, né. Eu comento que varia muito, né, a gente precisa entender o que faz melhor aqui. E bom, falando disso aqui, né, vamos supor que a gente tá fazendo esse fluxo funciona super bem de entregas contínuas, né? O que eu quero trazer para vocês, deixa eu deixar a minha cara menorzinha aqui. Isso é uma entrega contínua, né? Então, como que eu faço, além da entrega contínua, uma entrega de deploy contínua também? Isso que eu comentei para vocês é quando, por exemplo, a branch, o deploy dessa branch garante o ambiente. Existem algumas empresas que trabalham de uma forma diferente, mas grande parte, quando você faz o deploy na branch develop, ele sobe para branch develop e roda todo o CI para fazer o upload desse código para o ambiente específico, com todos os hashes, etc e tal. E quando a gente tá tendo esse cenário, por exemplo, eu vou construir, né, faço a construção do meu código baseado em toda essa estrutura que eu comentei com vocês, de hash, de commit e tudo mais. E dentro do meu fluxo de deploy, além de eu fazer essa construção, eu vou ter os meus testes, né? Então, garanto que os meus testes, tanto manuais quanto meus testes integrados, estão funcionando. Então, aqui é muito interessante vocês ter uma esteira de tests. Então, nessa esteira, sempre rodar esses testes que vão validar com uma massa de dados específicas para o ambiente que vai estar rolando. Se tiver algum erro rolando aqui, ele volta para a construção. Então, aí eu tenho o meu testing. Aí, aqui, depois do meu testing, vai ter os testes de aceitação, tá? Falando de um time maduro aí que segue toda a estratégia comum, accepting tests, né, os meus testes de aceitação e, por fim, implanto isso para produção. E esse fluxo pode ou não ser automatizado, tá? Mas é, por exemplo, um fluxo que você pode seguir como se fosse uma boa prática de entrega contínua. Então, sempre garantir que antes de ir pro deploy de fato, você já fez a construção, você já aceitou, quer dizer, fez os testes de aceitação, então agora tá pronto para ir para a esteira de deploy aqui. Então, é um tipo de entrega contínua com uma entrega junto com o deploy. E a gente tem vários desafios, não só dessa estratégia específica, mas também dentro, por exemplo, de monorepos, que é algo que eu trabalho atualmente, já tem acho que uns 2 anos, né? Em monorepos, né, pra gente fazer, por exemplo, essa entrega, a gente precisa ter uma separação do projeto muito bem feita. Porque os monorepos, eles podem se confundir com monolitos, porque eles são um único repositório com macros repositórios dentro deles. Então, se você não tiver uma divisão estratégica de como que você vai fazer o deploy, né, deles, né, toda uma infraestrutura dedicada, você complica e acaba fazendo como que se ele fosse um monolito, né? Toda vez que eu vou fazer o deploy da minha aplicação, eu faço da imagem toda, ao invés de fazer só o que foi alterado. Então, vamos recapitular. Estratégia de Git Flow, uma estratégia de Git Flow que eu sempre mantenho meus ambientes equalizados, e aqui é uma estratégia de entrega contínua com o deploy. Como que eu posso passar para o meu time que falou assim, olha, para garantir que tudo está pronto para o deploy, você precisa sempre construir, testar, fazer os testes de aceitação e, por fim, o deploy. E aí, gente, aqui, putz, tem inúmeras formas de fazer. Nesse exemplo que eu trouxe aqui para vocês, a partir de um momento que é feito, né, um merge na branch específica, ele vai fazer o deploy. Então, se eu fiz um merge aí na branch de develop, ele vai levar para a branch de develop. E aí, ele segue toda uma esteira de CI quando ele for levar para essa branch. E essa esteira de CI, ela vai ter que ter os testes, ela vai ter que ter, por exemplo, vai ter que ter as imagens específicas, vai ter que ter, antes dos testes, na verdade, né, vai rodar o build. Enfim, gente, todas essas coisas normais aí, build, lint, testes, imagens Docker, vai subir pods específicos, né? Então a gente tem que setar quantidades de réplicas que façam sentido aí para os nossos pods também, né? Então, é basicamente assim uma estratégia assim que eu vejo que funciona muito bem para monorepos, microservices. Acho que microservices a gente tem até uma liberdade maior de
por exemplo, trabalhar com um Canary Deploy. Mas qual que é a questão aí com os monorepos, né? Deixa eu voltar aqui pra tela maior pra falar com vocês. E bom, pra quem não sabe, na verdade eles são muito falados no front-end, mas eles são um tipo de arquitetura também que dá pra você usar no seu back-end. E eu gosto de falar que macroservices, né? Porque você tem pequenos serviços dentro dele e repositórios que façam sentido do contexto do repo, né? Como um todo. E eles oferecem muitos benefícios na questão de reutilização de código, né? Você não precisa gastar toda a infraestrutura para criar um outro microserviço para poder conectar, tá tudo lá dentro. E eles têm algumas peculiaridades. Gerenciamento de dependências, então a gente precisa sempre garantir que uma parte do repositório não vai quebrar as outras, né? Mas eu falo que quando você tem uma estratégia de testes, né, rodando dentro do CI, isso funciona super bem. Escalabilidade. Pode acontecer que com o crescimento do repositório, né, possa gerar mais necessidade de armazenamento. Como que eu posso dizer isso? Geralmente no monorepo a gente tem um único banco de dados que vai ser alimentado por todo ele. É uma boa prática porque senão a gente vai estar trabalhando com microservices aqui. A gente está querendo usar monorepo para diminuir os custos. E quando você tem um único banco de dados, se você tiver um monorepo com muitos macroservices dentro dele, você vai gerir um monte de tabelas. Dentro dessas tabelas vão ter diversas relações. Então, o que isso pode acontecer? Basicamente, um caos e gerar uma indisponibilidade do seu sistema, porque você tem muitas relações, muitos joins que podem ser buscados por diversos usuários, tá? Então, isso é algo que você precisa ter muito cuidado. Eu falo que quando a gente trabalha com o monorepo, né, a gente tem que entender muito de como que essas relações vão se conversar entre si, tá? E qual é a estratégia de deploy para monorepos, né? Para gerenciar deploys com monorepos, algumas práticas que eu acho que são muito interessantes, né? E estrutura de diretórios, né? Que são esses macroservices dentro dele. É interessante você organizar o repositório de uma forma com que cada serviço, né, tenha o seu repositório direto, que facilite a identificação e isolamento dos seus componentes, né? Interessante que cada um desses repositórios, né, tem um doc entry point, tem o seu Dockerfile que vai subir certinho no momento do deploy, tá? E uma filtragem de caminhos no CI/CD. Essa é a parte mais desafiadora para monorepos, né? Eu vejo que para criar algo do zero, participei de um monorepo criado do zero, então eu vi isso na prática, que é desafiador a gente criar pipelines isoladas para isso. Muitas das vezes elas acabam sendo pipelines integradas e ele acaba subindo como um monolito como um todo, mas o ideal é que você suba apenas o repositório, por isso que ele tem que ter toda uma estratégia de pod separado para ele, né? Todo um Kubernetes à parte, que você vai conseguir estruturar uma pipeline exclusiva para ele, tá? Usar ferramentas específicas, né? A gente pode usar diversas dependências para fazer essa orquestração de builds e containers, mas eu acho que o Kubernetes ele atende super bem e dependendo da ferramenta que você for usar, você consegue subir isso de uma forma bem bacana, tá? Agora falando do desafio entre times, né? Eu falo que a parte de tecnologia a gente resolve, aprende, mas como a gente consegue garantir que pros times esse deploy vai funcionar? Eu fiz aqui no meu roteiro um gráficozinho assim de aspectos e diferenças de repos e multirepos para compartilhar para vocês um pouquinho de como a gente consegue organizar esses deploys isoladamente entre os times. Vamos voltar aqui para o Scala-Draw. Então, considerem aqui multirepos, microservices, etc e tal, tá? Então, aqui em aspectos de isolamento, tá? Para microservices, cada repositório tem essa própria pipeline e ciclos de deploy. Já em monorepos, mudanças podem impactar múltiplos serviços. Porque geralmente monorepos eles são um back-end acessado por muitos usuários e ele geralmente tem uma grande conexão com BFFs, por exemplo. Então, pode acontecer isso. Gerenciamentos de dependências. Em multireps, cada repositório vai ter sua dependência específica. Já em monorepos, você pode ter um pouco de conflito com isso e pode intencionalmente ter uma estratégia para você versionar isso internamente. Mas essa estratégia que eu comentei aqui com vocês funciona muito. Funciona porque, por exemplo, eu tô trabalhando num time de 10 pessoas, completamente hipotético, tá? Geralmente é menor. Mas a gente tá trabalhando no mesmo monorepo. Cada um vai ter uma feature branch que vai estar igualada com a branch de develop, por exemplo. E toda vez que eu for subir para develop, eu vou ter que igualar a branch que eu for subir. Então, por exemplo, estamos 3 pessoas, abrimos MR ao mesmo tempo. Tipo, o request ao mesmo tempo. Claro, vai ter que ter uma estratégia de qual é mais importante de subir primeiro. Eu subo a minha, a anterior vai puxar de develop, vai só fazer um git pull orange develop, pronto. E depois sobe, iguala e pronto, né? Eu acho que super funciona aqui. Velocidade no CI/CD. Em microservices, obviamente, a gente tem pipelines mais curtos e otimizados. Já em monorepos, a gente precisa de filtros específicos para uma execução seletiva. E é isso que eu ia chegar aqui para comentar com vocês também, que é um ponto
acho que bem crucial, né? Falando de como que a gente consegue fazer isso. Primeiro, tem que ter uma modularização, né? Uma modularização seria o quê? Você separar o seu monorepo em services, libs e infra. Infra vai estar todo o que é necessário para subir a sua aplicação no seu CD, tá? Então, os Kubernetes vão estar aqui, né? Aquele arquivo aqui, as libs necessárias, os services, e você também vai ter que ter uma boa estratégia de organização de código. Por isso que muita galera, quando usa monorepo, acaba indo pro Clean Arc, né? Aquela separação de domínios, etc e tal, e cada um dos repositórios vai ter essa separação. Mas para você garantir uma manutenção, não sei se existe essa palavra, mas é uma manutenção mais fácil, tá? Mas não é obrigatório, tá? Depende aí muito do que você separa. E você precisa sempre ter flags, né? Flags que, quando você for subir o seu merge request, identificar quais módulos vão ser afetados, né? Isso é mais por uma questão de organização do time do que esse código vai estar subindo. E aqui você pode usar diversas ferramentas para te ajudar a gerir essas dependências, mais do que você aí quer fazer. E como que eu garanto uma execução seletiva no CI/CD? Bom, você pode usar filtros para pipelines específicas, né, do seu código, mas se você estiver usando toda uma estratégia de infra, né, no seu arquivo YAML, você pode colocar o que você quer que rode naquela etapa do build. Isso independente do ambiente que você for rodar. Mas, por exemplo, eu tenho um exemplo aqui que eu trouxe para vocês no GitHub Actions. Nossa, ficou péssimo esse aqui. Deixa eu copiar, na verdade. Acho que vai ficar mais fácil para vocês visualizarem. Mas, ó, por exemplo, aqui eu vou ter um filtro YAML, copy de jobs, build, if contains, me deploy service A. E aí ele faz deploy no ambiente específico. E bom, uma estratégia 3, deploy parcial dos serviços, né? Quem já ouviu falar do deploy? É algo que eu queria introduzir aqui para vocês, porque eu acho que faz super sentido também pro que a gente tá falando. E o que é o Canary Deployment, né? Canary Deployment é uma estratégia de entrega contínua também muito utilizada. Eu costumava ver muito em microservices, mas super dá pra fazer, acho que pra monorepos. Basicamente, o Deploy Canary implanta gradualmente, né, o serviço e disponibiliza uma versão inicialmente para um pequeno grupo de usuários. E se nesse caso ocorrer tudo bem, né, se para esse grupo de usuários não tiver erro, não tiver downgrade de performance, a versão é progressivamente disponibilizada para o restante de usuários, tá? Então a decisão é, se estável, aumenta o rollout para 25%, 50%, 100%. Se falhar, ele vai fazer um rollback rápido e tudo isso vai estar configurado dentro do seu CD, tá? Eu gostei muito dessa imagem que eu peguei desse blog, né, falando sobre Blue-Green Deployment e Canary Deployment, né? Mas é bem isso mesmo, tá? Você vai fazer o deploy, ele vai disponibilizar para uma versão de usuários específicas e dentro dessa versão vai gerar toda a verificação de ambiente. Todos os endpoints respondem bem, né? Não houve nenhum downgrade de performance dessa versão que subiu para esses usuários. Caso tudo vá certinho, né, e for tudo estável, ele vai ir para esses dois grupos de usuário. E tem algo que se complementa muito aqui também para uma estratégia de deploy, que é os testes AB. Eu comentei que eles podem se complementar porque para essa versão de usuários, além de ser o deploy específico, né? Aliado com isso, a gente pode subir uma versão com funcionalidades específicas para gerar uma estratégia de testes para esses usuários. Então, eu coloco variações diferentes que vão subir nesse deploy e vou ver qual a conversão do meu usuário. Não que tenha a ver com a versão que vai subir específica do Canary Deployment, acho que a única coisa que eu quis dizer que eles podem se complementar é porque como o Canary, né, ele vai subir para uma versão específica de usuários, ver se está estável, é um ambiente seguro, uma estratégia segura que caso eu suba uma funcionalidade que ou não foi testada corretamente, ou tem alguma vulnerabilidade, eu vou fazer um rollback rápido porque o meu CD vai estar preparado para isso. É uma estratégia, acho que bem difícil de ver, né? Acho que mais em times maduros. O mais comum de se acontecer é a gente ter um deploy no ambiente todo específico e aí o time tem que ficar monitorando, tem que ficar vendo se vai ter downgrade de performance e tudo mais, mas é uma estratégia que dá para vocês fazerem também. Bom, falei muito sobre técnicas, né? Mas como evitar conflitos entre times, né? O monorepo, ele é muito falado, né, de uma forma ruim, né, posso assim dizer, porque dizem, pessoal, que ele pode gerar esse conflito. Mas eu super discordo. Por exemplo, na minha visão, se você está trabalhando numa empresa que tem vários monorepos ou microservices, uma boa prática é definir code owners específicos, principalmente em microservices. Toda pessoa que for subir algum código naquele microservices, ela não vai subir direto para develop, se quer subir direto para branch main, né? Tem que passar pelo code owner, ver se toda a estratégia de teste foi feita, e eu acho muito interessante isso ser documentado, né, no seu pull request,
toda a estratégia de teste que fez, né? Se seguiu tudo certinho, se tudo passou. E se isso ocorrer bem, aí sim você sobe. Então essa estratégia de Cold Honors é muito positiva, eu gosto bastante. Tá? E eu gosto muito da estratégia também de Feature Flags, tá? Vamos supor que eu quero subir uma funcionalidade específica, mas para eu não perder o meu fluxo de deploy, eu vou subir ela com uma feature flag true ou false. Isso garante que eu evito que meu código fique parado por muito tempo. 2, eu garanto uma coesão dos ambientes. E 3, eu deixo isso como um ponto positivo para o time de produto. Digo que, só falta isso pra gente validar a nossa ideia, pra validar o nosso MVP, tá tudo certo, já validei em Dev, já validei em Stage, mas a Feature Flag tá desabilitada, assim que vocês me derem um ok, eu habilito e a gente sobe pra um público específico. Isso até pode ser aliado com testes AB também, né? Bom, pessoal, falei muito aqui sobre techniques, sobre estratégia de Git Flow, estratégia de deploy, entregas contínuas, mas me deixa aqui nos comentários como que funciona na empresa de vocês. Eu tentei deixar esse vídeo mais agnóstico possível, né? Mas se vocês quiserem algumas dicas, né, de como fazer testes integrados no CI, eu posso mostrar no GitHub Actions bonitinho como funciona. Eu acho que todas essas ferramentas, né, GitLab, GitHub, elas trazem muitas ferramentas que a gente consiga com que o ambiente esteja sempre coeso. E eu acho que a conclusão, né, principal desse vídeo para vocês, que eu queria deixar é: ambientes precisam estar coesos. Quanto mais coesos os ambientes estão, mais garantia de que meu código que vai subir para produção vai estar coeso também, né? Não vai gerar vulnerabilidades e principalmente tempo de entrega, tá? Eu acho que além de ter algo que funciona 100%, é garantir que o time consiga fazer entregas contínuas de uma forma eficiente, não diria rápida, mas eficiente, né? Do que ficar perdendo tempo resolvendo conflito, fazendo rebase, cherry pick, coisas e tal. Pra mim, o cherry pick ele é bom, mas ele não deve ser usado sempre. Porque, querendo ou não, gera um tempo pra você ficar escolhendo o hash do commit específico e pode gerar, por exemplo, esse negócio que eu comentei com vocês no GitLab. Quando você sobe um cherry pick, ele gera um outro hash. E se você quiser depois subir esse cherry pick específico para um outro ambiente, ele vai dar conflito, principalmente quando for equalizar essas branches, tá, pessoal? Então é algo muito interessante de se tomar cuidado, tá? E pessoal, lembrando, esse conteúdo girou em torno de uma newsletter que eu escrevi para vocês de forma gratuita no LinkedIn. Vou deixar o link da newsletter para vocês darem uma lida com mais detalhes, com todas as fontes também. Todas as fontes que eu comentei aqui com vocês tá linkada no meu artigo. Então vão dar uma lida por lá e não esqueçam de se inscrever na newsletter também, né? Ela é gratuita, posto toda semana com insights e tudo mais. E eu espero que vocês gostem, tá, pessoal? E deixem nos comentários qual o próximo vídeo que vocês querem. Eu fiz uma enquete no Instagram e eu tô devendo um vídeo pra vocês sobre System Design, tá? Tô bolando algo muito bacaninha aqui pra vocês. Espero que gostem também, tá? Fico por aqui. Não esqueça do like, de se inscrever, de fazer todos esses shows específicos pra garantir que esse canal continue andando pra vocês. Fico nessa, vejo vocês num próximo vídeo. Espero que vocês consigam sempre fazer entregas contínuas aí e tchau, tchau.